Tá, então vamos voltar aqui para o Zotero. Aí queria que a gente visualizasse aqueles itens, né, que eu falei que aparecem associados a qualquer registro, informações, notas, etiquetas e relacionamentos. Vamos do mais simples para o mais complexo. As etiquetas que a gente viu são qualquer tipo de descritor, qualquer palavra que você atribua que faça sentido para você pessoalmente, ou que vai facilitar depois na recuperação, ou na associação entre combinações de artigos em conjunto, em paralelo com as divisões em coleções, em pastas. Vocês vão sempre usar etiquetas, e aqui as etiquetas que aparecem individualmente associadas a um artigo, e aqui desse lado a nuvem coletiva de etiquetas. Então acho que essa parte aqui é bem tranquila. A parte de relacionamentos acho que é bem legal também, e é super simples também de entender o seguinte: se você quiser criar um relacionamento entre 2 ou mais artigos, aí é super fácil, você seleciona aqui, ó, esse daqui, tá, Zika vírus, esse aqui tal, eu quero fazer um relacionamento com algum outro artigo que eu tenha em mente já, que eu já tenha previamente estabelecido essa associação, eu faço a pesquisa aqui, ó. Então, claro, eu tô, sei lá, imagino que seja um outro artigo sobre Zika, tem aqui umas pequenas dezenas, talvez. E aí basta eu faço a busca, eu posso colocar o autor ou o título um pouco mais completo e escolho aqui, ó, vamos supor que seja esse daqui. Seleciono do OK. Aí tá vendo aqui, ó, ele cria só um lembrete que eu tô relacionando esse artigo, que é esse daqui, com esse daqui. Então toda vez que eu clicar, então mesmo que eu possa ter fechado o Zotero, fiz outra coisa, mas toda vez que retornar esse artigo aqui, vai ter esse lembrete e dizer, olha, se você viu esse daqui, eu estou trabalhando com esse artigo, mas lembre que esse daqui também pode ser interessante. E aí, claro, quando eu fizer o inverso, eles vão estar sempre fazendo o caminho de volta. Então aqui, ó, quando eu clicar nesse artigo, que eu criei um relacionamento a partir do primeiro ali do original, mas ele também vai fazer o relacionamento. Isso funciona bem, sabe para quê? Para capítulos de livro. Eu acho que eu não tenho nenhum registro, assim, nenhum exemplo de subdivisão em capítulo, mas é fácil, eu abri aqui já tinha guardado. Então aqui, por exemplo, é muito comum também em algumas bases, mesmo que eles disponibilizem os livros na íntegra, mas geralmente eles dividem para você não ter um PDF único do livro todo, que talvez até por questão de pirataria seja mais... inibe um pouco mais a distribuição. O que eles fazem? Eles reduzem os capítulos. Então, assim, você pega um livro, mas como são compostos de vários capítulos, cada capítulo é um PDF. Nesse caso aqui, ó, eu tenho, por exemplo, uma enciclopédia internacional, uma coisa que é bastante utilizada lá na minha área. Então, aqui, quando eu clicar no livro como um todo, eu consigo visualizar o sumário dele. Então, são vários volumes. E aí, o que acontece? Se eu tivesse que fazer a inclusão de alguns capítulos, eu faria daquele mesmo formato. Posso entrar e baixar um por um. Então, deixa eu pegar aqui, a gente pode fazer um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui dois capítulos separados e vou fazer aqui uma adição via plugin bem rápida, bem simples. Demand for Freight, Transport, esse aqui, Cost, Function of a Road. Tá, beleza. Então, assim, eles vão aparecer lá na biblioteca em breve. Tá, eles apareceram aqui. Então, assim, o próprio ícone, eles chamam de seção de livro capítulo, mas é aquela coisa, eu sei, né, já isso fiz um levantamento prévio, eu sei que esses dois itens são relacionados porque eles são capítulos do mesmo livro. Aí, claro, a maneira mais fácil de eu conseguir fazer essa associação é através dos relacionamentos. Aí eu seleciono o primeiro, e claro, eu vou fazer a edição do segundo. Nesse caso, eu tô com um título aqui, eu posso, ó, Demand for Freight Transport, ok. Eu seleciono, ok. Aí eu já faço aqui, os dois já estão relacionados. Aí sim, é a maneira mais simples de conseguir fazer essa organização nos casos de se a gente tem múltiplos capítulos que compõem um livro. Tá, assim, esse é o método mais tradicional, mas para todos os outros casos, claro, eu posso atribuir relacionamento para qualquer tipo de registro que eu achar conveniente. É porque aquela velha história, o Zotero dá tanta possibilidade de fazer essas associações e identificação, que é esse, o pesquisador, vocês vão precisar ter uma metodologia própria de definir o que é adequado para vocês. Porque, assim, você tem a possibilidade de organizar em coleções, em pastas, tem a possibilidade de organizar em biblioteca de grupo, possibilidade de organizar através de um sistema aqui de descrição, a partir dessas colunas possíveis, de todas as possibilidades de rastreio aqui que eu tenho no próprio sistema de busca, sistema de etiquetas, aí aqui sistema de relacionamentos. Então, assim, vocês, claro, podem, se quiserem usar todos esses recursos, tem que ter uma disciplina também
e depois saber exatamente por que eu estou usando esse tipo de coisa, porque senão eu acabo me embananando ali. Eu já fiz uma associação de determinados artigos através do sistema de pastas. Então, que tipo de definição que eu vou usar isso daqui? Para que eu vou usar? Qual é o propósito de usar isso daqui? Em paralelo ao sistema de coleção. Então, isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês para não causar essa confusão das possibilidades de recursos, né, que a ferramenta oferece. A gente só não pode reclamar da ausência de recursos, porque recursos tem à vontade. Claro, aqui depois, se eu quiser eliminar, aí vai ter sempre esse sisteminha do botão mais, menos, tá? Se eu quiser adicionar outro relacionamento, tantos relacionamentos quanto eu quiser, eu posso fazer, tá? Bem, então esse aqui, relacionamentos e etiquetas, eu acho que é bem simples, bem razoável e fácil de entender. Vamos voltar agora no campo de informações. Campo de informações, aí de novo, aquela retrospectiva. Normalmente, quando a gente faz a inclusão de um registro via plugin do browser ou via varinha mágica, eu boto lá o DOI, ou faço mesmo que eu fizesse uma inclusão manual, assim, uma incorporação de um arquivo PDF, ele consegue interpretar os metadados embutidos no documento. Aí você vai ter sempre uma coisinha mais ou menos parecida com isso daqui. Tanto é que vocês viram que eu fiz aqui a inclusão desses capítulos, eles já vieram bem detalhados, tá? Mas aí, para todo tipo de registro, a gente vai ficar também atento àquela coisa do que tipo de item que é, né? Nesse caso aqui, capítulo de livro, aí a gente viu também aquela coisa da iconografia, a diferença da iconografia que ajuda muito, porque você tem aqui, capítulo de livro, aparece como se fosse um livrinho aberto. O livro como um todo aparece aqui um ícone do livro, aí tem esse ícone que é um ícone mais genérico de página web, esse aqui é um ícone genérico também do artigo de periódico, esse aqui um envio de blog, né, um registro, um post de blog, então até por aqui fica fácil de navegar. Agora, o grande lance é o seguinte, isso também precisa estar muito claro na cabeça de vocês. Além do Zotero servir como organizador das referências, de ter todas essas possibilidades de organização para fins de recuperação, a gente também primordialmente vai usar para depois gerar a tal das referências, seja no formato BNT 6023 ou qualquer tipo de estilo que eu esteja usando, para de repente numa submissão de um periódico específico, estrangeiro, americano, inglês, que vai ter um padrão de formatação específico para submissão, e aí o gerenciador de referência vai ajudar nesse momento. Mas claro, para isso acontecer da melhor forma possível, essas informações têm que estar precisas, têm que estar bem detalhadas. Então, ainda dentro daquele aspecto que eu falei que a gente precisa ter muita disciplina para usar a ferramenta, extrair dela o potencial dela, vocês precisam definir uma metodologia de vocês para como que eu vou fazer essa edição nesses dados aqui, nesse campo de informações. Se eu vou fazer isso à medida que eu vou incluindo os registros, se eu vou deixar para o final, se eu vou fazer um levantamento primeiro, organizar em pastas e deixar isso para fazer quando eu for concluir ali a escrita do texto, do produto, da pesquisa. Mas acho que é bom vocês terem pelo menos algum tipo de estratégia. Eu realmente não sei o que eu posso indicar. Eu acho que o mais fácil é, à medida que a gente for incluindo, tentar melhorar ao máximo essa apresentação. Então, aqui, por exemplo, visualmente já tem esse impacto. Eu consigo, por exemplo, ver todos esses daqui que eu incluí em algum momento, eles não têm o autor, eles não têm o ano. Então, é importante também que eu já consiga, através até da parte visual da ferramenta, tentar já eliminar pendências. Assim, a primeira coisa que vocês precisam ter bastante atenção é o seguinte: entendam que para cada tipo de documento, e são muitos tipos de documentos, lembra quando a gente faz, se você fizer uma inclusão aqui ao manual, olha a quantidade de tipos de documentos possíveis, né, que ele oferece. Tem, sei lá, quase 20 aqui, eu imagino. Para cada um deles, você vai ter um tipo, uma tipologia desses elementos de campos, né, descritores aqui, ó. O caso mais clássico, que é esse o artigo de periódico, você vai sempre esses campos aqui: título, autor, resumo, a revista, né, ao qual ele foi associado, aqui a periodicidade, né, qual volume, qual fascículo, qual data, idioma, DOI e tal. Agora, se eu pegar, por exemplo, livro, ele vai mudar alguns itens aqui, tá vendo? Aí ele vai ter resumo, série, lugar, editor, muda um pouquinho de um tipo de elemento para outro. Aqui, o que é isso aqui? É um podcast. Tá vendo? Muda um pouquinho os campos. Esse daqui, artigo de jornal, que é um jornal de grande circulação, né, imprensa. Também os campos são específicos. E daí em diante, capítulo de livro, é parecido com
o livro tem um organizador aqui, porque assim, qual é o organizador do livro como um todo. Então esse tipo de coisa que vai mudando de um item para outro. O ISBN que vai ter nos livros é o ISBN, nos periódicos é o ISSN. Então fiquem atentos a isso. Cada tipo de documento, de item, né, que ele chama, vai ter campos descritivos diferentes. Agora, tem o pulo do gato. Aí assim, dica de bibliotecário para vocês. Se eu estou partindo do pressuposto que eu preciso garantir a precisão desses elementos, porque é o que vai ser refletido depois na hora de confeccionar a referência bibliográfica, seja a citação no corpo do texto ou aquelas referências que aparecem listadas ao final, é importante que eu saiba como que é o padrão pelo menos da BNT 123, quais são os campos elementares. Porque às vezes aparecem campos, tem muitos... você pega aqui, ó, por exemplo, vamos voltar lá para o artigo de periódico mais clássico. Tem campos aqui, às vezes, demais, que não vão aparecer na BNT, na formatação. Por exemplo, o ISSN. O ISSN ele pode ser uma informação importante, mas ele não aparece necessariamente naquela parte de citação ali das referências. Assim, em última instância, eu não me preocuparia primordialmente com o preenchimento desse campo. Agora, o que aparece, com certeza, vai aparecer o título, vão aparecer os autores, o resumo não aparece, o título da publicação aparece, o volume aparece, a edição pode aparecer ou não, páginas pode aparecer sim ou não, datas de publicação sempre vai aparecer. Então, tá vendo? Essas coisas que eu sei que vão aparecer necessariamente, obrigatoriamente sim ou não, é o que eu vou dar mais ênfase na minha disciplina de preencher com mais precisão. Agora, qual é o macete do bibliotecário? Tem um manual que foi criado pelo pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, que é isso daqui, ó. Eles chamam Campos Básicos da BNT no Zotero. E ótimo que eles tenham já criado isso, que eu não preciso lá no FRJ criar um igual, porque seria uma cópia de um trabalho que uma universidade federal já fez. Então eu só indico também o trabalho dos colegas. O que eles fizeram? Eles pegaram esses campos básicos da BNT no Zotero, destrincharam todos os tipos de documento possíveis, que são aqueles que eu mostrei lá, quando você inclui um tipo de item, tá? Todas essas possibilidades aqui. E aí o que eles fizeram? Para cada um tipo, né, de documento, você vai ter os campos obrigatórios ou os campos primordiais na formatação da BNT brasileira. Então se eu pegar aqui, por exemplo, ó, artigo de periódico, eles vão dar quais são os campos essenciais, o autor, o título do artigo, de publicação. Esses são os campos que a gente deve se preocupar na hora da revisão aqui no Zotero. Tá? E aí ele dá um exemplo já do como que seria uma formatação finalizada, né? Um tipo de referência bibliográfica finalizada, que é só, na verdade, uma tradução desses campos essenciais, né, que ele está chamando de essenciais, e está aqui. Então ele dá essa tabela. Eu acho então super importante que, à medida que vocês forem trabalhando no preenchimento e na precisão dessas informações, usar essa tabela aqui como base, justamente para eu poder focar nas informações que não podem deixar de ter, que ele está chamando de informações essenciais. Eu uso isso aqui direto, porque quando eu preciso, estou trabalhando com um volume ali mínimo, ali, razoável de referências. Para eu também não perder, não gastar tanto tempo à toa, eu tento só aprimorar aquelas referências que são esses campos essenciais da BNT, esses NAMs3. Claro que para algum outro caso específico, como eu falei, assim, de repente o pessoal, os acadêmicos, os professores, né, os pesquisadores que estão fazendo uma submissão para uma revista estrangeira, vocês vão ter que saber quais são os campos essenciais exigidos por aquela formatação, por aquele estilo. E aí, claro, de repente, se você recorrentemente está mandando para aquele periódico ou para um grupo de periódicos que utiliza aqueles campos essenciais, vocês podem montar ali na cabeça de vocês alguma metodologia que vai seguir esse padrão aqui. O que são os campos essenciais? Que eu não posso deixar de formatar, ou que as informações precisam estar muito corretas, porque é o que vai aparecer depois lá nas referências. Então eu vou deixar depois esse link para vocês lá no fórum, mas isso aqui facilita muito. Então aqui, ó, por exemplo, legislação. Como que eu vou preencher lá? Então, quer ver? Eu posso pegar aqui uma lei, sei lá, o que é a lei? Aqui, ó, peguei uma lei qualquer aqui, ó, lei 11.4 e tal. Ó, expõe a informatização do processo judicial. Ok, beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou incluir, através do plugin do browser, essa lei, a lei 11.409. Vai aparecer lá no Zotero, tá aqui. Aí, olha como é que ela veio muito incompleta. Como é que eu vou fazer a correção disso daqui? Autor. O que ele está dando aqui? Autor, você bota geralmente Brasil. Ó, propositor Brasil, título. Tá vendo? Então como é que vai aparecer? Você tem que botar o número da lei e a data. Então, mais ou menos como tá aqui, ó. Lei, vou copiar daqui. Ó, vou editar o título.
Aí aqui também uma coisa, já uns macetes, ó. Quando você bota uma coisa no Zotero que está em tudo em caixa alta, se eu clicar com o botão direito do mouse, ele vai me perguntar: inicie em maiúsculas, inicie da frase em maiúscula, o que eu posso optar aqui? No caso, só as iniciais em maiúscula. Às vezes a gente pega uns estrangeirismos, assim, umas coisas meio, sei lá, não faz muito sentido no português brasileiro, na gramática. É tipo isso aqui, ó, tipo, esse D não é maiúsculo, esse D dezembro, talvez, pode ser o dezembro, talvez até possa aceitar como letra maiúscula, mas fica atento a isso daqui. Vamos lá, autor. Aí o que ele indica aqui, ó? O autor vai entrar sempre como um propositor, né, Brasil. Então, eu vou lá no Zotero, eu vou editar nome completo, Brasil. Depois a gente faz um outro exemplo, porque esse caso da legislação é bem específico, essa coisa de título, autor. Depois a gente faz um artigo que tem mais opções aqui de edição, aí a gente vê como é que fica. Ó, o campo de resumo, eu não sei se é um campo essencial. Aqui ele está dizendo, ó, epígrafes tal, demasiado longo, pode ser suprimido parte de inteligência que não seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada reticência entre colchetes, tá? Alterar conceito. Então, assim, eu posso colocar um resumo bem, que é bem, esse bem restrito aqui. Vou lá, colo, ok. Bom, e por aí vai. Então, assim, data, tá? 2006, eu vou tentando aprimorar o melhor possível, né, que eu consiga. Então, assim, usem esse campos básicos aqui da Federal do Rio Grande do Sul, que ajuda bastante, tá? Vamos voltar aqui para a gente então fazer o seguinte. Um exemplo aqui, ó, vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui tá meio estranho. Vamos tentar fazer essa edição aqui, ó. Artigo de periódico. Na verdade, eu não sei nem se é um artigo de periódico, mas vamos lá. Tá vendo? Olha só. Quando eu fiz a incorporação, eu acho que isso daqui que eu me recorde, esse aqui é um artigo que eu tinha no meu computador que eu fiz o upload e ele interpretou os metadados como artigo de periódico. Mas tá, até aí, ok, vamos deixar rolar. Mas olha só, vamos começar pelo título. Tá vendo aquela coisa que veio incorporado com tudo em caixa alta? O que eu faço aqui? Clico no botão direito do mouse, ó, iniciais em maiúscula, o início da frase em maiúscula. Vou botar só o início da frase em maiúscula. Aí olha como é que mudou, tá vendo? Aí nesse caso, eu posso também clicar aqui e editar manualmente só essas coisas assim. O que é nome geográfico, nome próprio? Aí ok, eu vou manter caixa alta aqui, iniciais em maiúsculo. Mas o restante, não, eu posso editar demônio, cidade de São Sebastião. Será que talvez essa cidade aqui eu posso botar com minúsculo? Por quê? É o título que vai aparecer depois lá na referência. Isso aqui tem que estar bem preciso. Tá, aí autor, Lopes, tal, resumo, não sei o quê. O que eu vou fazer aqui nesse caso? Vamos abrir o documento e dar uma olhada nele e ver o que eu posso extrair de elementos aqui. Então, olha só, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, isso daqui, eu estou vendo assim, olha o que é uma tese de doutorado, tá? É uma tese de doutorado, então. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos editar o tipo de documento. Aqui, ó, o tipo de item não é um artigo de periódico. Ele é uma tese. Aí tá vendo? Quando eu alterar o tipo de item, ele vai perguntar, os campos abaixo são perdidos, porque são os elementos que não aparecem nesse tipo de documento específico. Mas ok, porque de fato é uma tese. Mudou, tá vendo? Mudou aqui, ó, a quantidade de campos. Tá, aí quem é o autor? Deixa eu voltar aqui, ó. O autor é o Pedro Alvim Leite Lopes. Como é que tá aqui? Aí, ó, Pedro Alvim Leite Lopes. Olha como é que é esse formato aqui, ó, que o Zotero dá. Se eu clicar aqui nesse campo aqui, ó, como é que ele fala? Ou eu posso colocar o nome do autor por extenso, ou então eu uso um padrão que é esse aqui, ó, último nome na frente e os demais depois, que é o mais convencional, academicamente falando, esse aqui. O último nome vem sempre na frente. Eu não preciso botar, tipo, em caixa alta o nome, porque ele vai fazer já automático isso aqui depois, tá? Aí tá vendo aqui, ó, quando tem essas setinhas para baixo, é bom explorar também, porque tem autor e contribuidor. No caso da tese, não sei se entraria como... às vezes tem uma tradução meio errônea assim, para o português. Não sei se aqui seria um orientador, tá? Mas em princípio não, porque na BNT 123 nova, no caso de tese, o orientador até entra. Mas aqui no Zotero não está específico o caso do orientador. O que eu posso fazer? Eu posso incluir aqui, ó, mais. Aí aqui eu vou botar um contribuidor assumindo que seja o orientador dele, tá? Aí vamos ver quem é o orientador. Aí geralmente nas teses tem sempre uma ficha bem assim, ó,
Dr. Gilberto Alves Velho. Aí também tem que ficar atento a essa coisa das autoridades. Então, tipo assim, Gilberto Alves Júnior, filho. Nesse caso, o velho acho que nem se altera. Acho que o velho pode ser considerado o último nome, não sei. Eu sou um bibliotecário que eu sou meio relapso em relação a essas coisas. Mas vocês podem consultar depois, tem uma base de autoridade da Biblioteca Nacional, ou consultem o bibliotecário aí para saber qual é o correto. Gilberto Alves. Então o nome é José Gilberto. Gilberto Alves como contribuidor, tá? Mas está aqui. Resumo. Aí aqui no próprio texto tem o resumo. Eu posso copiar daqui. Ok. Deixa eu pegar fazer como se fosse um highlight. Deixa eu diminuir aqui. Tá, vou fazer um copiar e colar bem grosseiro mesmo. Tá, resumo. Você viu que aqui, ó, por exemplo, veio um resumo em inglês, ó, tipo como se fosse um abstract. Eu não quero, eu quero botar em português. Aí aqui, tá vendo esses 3 pontinhos? Se eu clicar, ó, eu consigo visualizar, expande um pouco, né? Só para não ficar muito poluído, eu posso clicar ou clicar fora, ele diminui. Universidade, de onde é a Universidade Federal do Rio de Janeiro? Antropologia social. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, essas informações que estão aparecendo aqui, aí eu vou preenchendo. Data, acho que 2006, é isso? 2006? Enfim, então, assim, são todos os campos editáveis e vocês vão preenchendo conforme o documento, ou se tiver alguma maneira de conseguir visualizar, tipo, é um PDF que eu tenho acesso ao site, à revista, aí lá tem todas as informações, tem o DOI e tal, fica fácil de conseguir. Se já não vier essas informações incorporadas automaticamente, faça pelo menos uma revisão, uma prova dos 9, para saber se está tudo ok, se realmente está batendo, se não tem uma informação errada. Nesse caso aqui, por exemplo, tá vendo que eu mudei o tipo de documento para tese, já mudou o ícone aqui, ó. Olha, a tese tem o chapéuzinho, o ícone diferente. Então não tem muito mistério, assim. Mas se apliquem um pouco nessa coisa do preenchimento desses dados aqui, tá? E aí usem como base, de novo, essa tabela aqui da Federal do Rio Grande do Sul, que eu acho que ajuda bastante. Eles incorporaram até algumas coisas mais novas, assim, Facebook. Alguém me perguntou recentemente, por exemplo, como fazer uma citação de WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp. Aí eu fiquei assim, matutando, porque você pode abrir o WhatsApp web, só que aí, tipo assim, você vai ter. Quando você salva a versão web no browser, aparece como se fosse uma página web. Quando você tem uma mensagem individual, você consegue compartilhar, porque você tem um link, aí você gera aquele link como se você estivesse compartilhando por e-mail, jogando para uma outra rede social. Ou seja, é possível fazer uma inclusão de um item que fosse um registro de WhatsApp. Aí, nesse caso, ele poderia estar também como correio eletrônico, porque o que mais se aproxima aqui, na verdade, de uma mensagem de WhatsApp seria um correio eletrônico. Aí eu tenho que criar aqui um item, e aí eu posso botar aqui o assunto, sei lá, mensagem de WhatsApp, sei lá, do deputado, alguma coisa. Digamos que alguém, sabe, ou num grupo de WhatsApp falou alguma coisa importante que eu posso usar como referência, aí você vai botar lá o Silva e o João que falou, alguma coisa assim, tá? A data. Ou seja, você preenchendo o campo bonitinho, no final você vai gerar aquela referência lá, criar a bibliografia e tal, eu posso visualizar como é que fica. Vai ficar uma coisa bem assim, artesanal, que eu falei, mas que não é muito usual. Mas é interessante porque a própria BNT ela está sempre se aprimorando para incorporar esses novos modelos de comunicação. Tanto é que ela sofreu uma atualização que já tá quase caduca, porque é de 2018. Então a gente hoje tem novas necessidades de tipos de referências que se fazem academicamente. Mas dentro do Zotero dá para tentar adaptar esse tipo de informação para depois gerar a referência, tá? Mas aí então é isso, se preocupem sempre em tentar aprimorar o máximo que possível essas informações aqui. Eu não vou fazer um detalhamento profundo, porque senão a gente ia gastar bastante tempo aqui, mas eu acho que vocês podem fazer esse exercício, fica como exercício de casa,
Tenta pegar aí, assim, pelo menos inicialmente, pega aí uns 5 exemplos e faz uma edição, assim, tentar o mais completo possível. E depois, o que vocês podem fazer para visualizar o produto final? Vou selecionar aqui, ó, tipo esses daqui. Aí, eu já mostrei isso antes. Se você seleciona um grupo de referências qualquer, clica com o botão direito, você cria essa bibliografia a partir dos itens selecionados. Tá vendo aqui, ó? Aí escolhe ali um tipo, vamos já selecionar o estilo, aqui da ECA, que eu uso bastante de São Paulo, já está aqui. Se eu quiser adicionar ou gerenciar, alterar, eu faço aqui no gerenciar estilos. E aí, vamos ver como é que ficaria aqui, ó, o modelo de bibliografia, né, que é aquele mais completo. Deixa eu ver aqui, vou copiar a parede de transferência, ok, que aí eu vou abrir deixa eu abrir um WordPad aqui, para a gente visualizar como que ficaria essas referências, tá vendo? Fica assim, ó. Tá, e tem algumas coisas aqui que estão meio mal feitas, tá vendo que por experiência, o bibliotecário, eu sei que isso aqui está mal feito, mas por quê? Porque não foi preenchido corretamente, tá vendo isso daqui? Ó? Isso aqui exige um aprimoramento. Então vamos trabalhar nisso daqui. Se eu tenho dúvidas em relação ao que é, eu preciso abrir o documento original para visualizar. Isso aqui é um XLS, né? Uma planilha do Excel que tá ruim aqui, os dados estão ruins. Se os dados aqui estão ruins, a referência vai ser ruim. É por isso que ela precisa estar precisa. Esses outros aqui estão um pouquinho melhor já, ó. Tipo, ó, os autores ok, como eu falei, aquela coisa já do caixa alta, o título do livro, a editora, tá bem bonitinho aqui, alguns aqui que eu peguei como exemplo. Tá? Então é para isso que serve. Quanto mais preciso essas informações aqui estiverem, mais preciso vai ser esse produto final aqui, que aparece ou no formato de referência, ou então se eu quiser fazer, né, como se fosse aquela citação no corpo do texto, eu posso pegar, sei lá, algum específico. Aí aqui, ó, em vez de ser bibliografia, marca a citação. Deixa eu copiar aqui. Vai aparecer algo tipo isso daqui, ó, tá vendo? Aquela citação dentro do corpo do texto, só para eu saber que tá ok. Bom, ficou faltando aqui, naquele menuzinho que a gente está trabalhando, ficou a parte de notas. A parte de notas é um pouco mais sofisticada. Para o vídeo não ficar longo, eu vou fazer uma aula só sobre a questão de notas, tá? Então vamos parar por aqui e a gente segue nas notas adiante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, joguem lá no fórum. A gente vai conversando. Tchau, tchau. Até a próxima.